Pronto, bacana? Vamos lá, muito bem-vindos. Mais uma live nossa, pontualmente às 20 horas. Hoje, excepcionalmente, quarta-feira, né? Então, a nossa live do Estude com o Autor normalmente tem sido na segunda, mas nessa segunda, excepcionalmente a segunda que passou, eu tive a grande honra e prazer de disputar um pouco o horário com meu amigo e irmão, compartilhar, na verdade, disputar não seria uma boa expressão, com meu amigo e irmão Pablo Stolze. E essa live, inclusive, está até salva. Fizemos aí a interface entre o processo penal e o direito civil. Falamos lá de crime sexual, falamos da Lei Maria da Penha, falamos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Enfim, foi bem bacana. Ouvir Pablo, né, e principalmente a experiência de vida dele é muito importante, é muito essencial e foi assim, muito gratificante para mim. E hoje eu tenho um desafio nesses minutos iniciais aqui, só para vocês chegarem. Nós iremos falar de procedimentos especiais. O interessante, até para que eu possa ambientar antes aí de desativar especificamente os nossos comentários, os procedimentos especiais, eles podem ser rotulados dessa forma, seja pela natureza do crime ou pelo órgão jurisdicional perante o qual o procedimento é deflagrado. Então, só para você se situar, nesse iniciozinho de quarta-feira aí à noite, eu tenho duas referências para especializar o procedimento. Ou a natureza do delito, que é o mais comum, ou o órgão jurisdicional perante o qual o procedimento é deflagrado. São esses dois critérios que vão pautar o nosso comentário, os nossos comentários de hoje. Beleza? Então, boa noite a todos. Agora que tivemos aí esses 2-3 minutos iniciais, eu vou desabilitar momentaneamente os comentários para que na sequência a gente possa então avançar na nossa abordagem. Ora, as nossas aulas, elas acabam não ficando salvas no YouTube, né, os vídeos aqui do Instagram, mas todos eles estão no feed do meu Instagram. Eles estão lá, devidamente preservados, e você pode assisti-los individualmente, com bastante tranquilidade e sem nenhum problema, sem nenhum trauma, inclusive podendo paralisar os vídeos se for conveniente. Então, começo aqui, vou simplesmente desabilitar os comentários momentaneamente, e eu quero pautar você na seguinte métrica. No nosso capítulo 29 do curso de processo penal, aqui a 15ª edição, no capítulo 29 eu organizo os procedimentos especiais. Lá você vai encontrar procedimento especial dos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Depois eu abordo procedimentos especiais dos crimes contra a honra. Depois a gente fala do procedimento especial do crime contra a propriedade material que deixa vestígio. A gente ainda tem o procedimento especial das ações originárias em tribunal. Você tem o procedimento especial da lei de drogas. Então eu tenho múltiplos procedimentos especiais que estão estruturados no capítulo 29. Mas eu confesso a vocês que o meu desejo hoje não é focar no capítulo 29. Eu acredito que o procedimento especial mais impactante, o procedimento especial mais sensível, o mais vertical e o mais explorado está no capítulo 30 do curso de processo penal. Você pode ter convicção que o capítulo 30 é um dos capítulos mais importantes de toda a obra, porque lá eu falo do procedimento especial para os crimes dolosos contra a vida. Eu trabalho com o júri. Ora, vamos trabalhar com um procedimento especial onde o povo é conclamado a integrar a administração da justiça. Então me permitam hoje, com todas as vênias, fazer uma aula, literalmente, para falarmos do júri. Ora, o júri é o procedimento especial mais apaixonante, é o procedimento especial mais extenso, é o procedimento especial mais complexo e é o procedimento especial mais explorado nas provas de concurso. Então eu pretendo focar o tribunal do júri,
Eu começo então exatamente na abordagem do nosso capítulo 30, lá pontualmente na página 1355 do curso de processo penal, e quando eu abordo o júri, já na página 1356, eu começo destacando os princípios constitucionais especializantes. E os princípios constitucionais que especializam o júri, você vai registrar isso, eles são extraídos do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Nós temos 4 princípios constitucionais especializantes que eu pretendo abordar. E o primeiro deles, que eu já destaco aqui na página 1357, é o princípio da plenitude de defesa. Qual é a simbologia de uma defesa plena? Como os jurados são juízes leigos, no júri, além de argumentos técnicos, eu posso empregar argumentos metajurídicos, que são tão importantes quanto os argumentos técnicos. Eu posso empregar argumentos filosóficos, eu posso empregar argumentos religiosos, eu posso promover argumentos sentimentais, sociológicos, e o mais bacana, ninguém pode impedir que eu construa o meu discurso formulando essa abordagem. Então, defesa plena alimenta um perímetro maior do que a ampla defesa. E não à toa, aí vem a questão de concurso que eu sinalizo lá na página 1357. Ganha destaque no júri a figura do laudador. Se o seu concurso fosse hoje, quem é o laudador? Intuitivamente dá vontade de dizer que é o perito, mas é um erro crasso. O laudador é a testemunha convocada para falar dos antecedentes do réu. Então é aquela testemunha que vai apontar que ele tem um bom contexto social, que foi um bom aluno, um bom vizinho, uma pessoa prestativa. E isso pode sensibilizar o jurado. Tanto que nós temos concurso público explorando o laudador com uma outra nomenclatura. Os concursos que exigem terminologia são normalmente os mais problemáticos. Ora, o laudador é também chamado de testemunha de beatificação. Percebeu? Agora, além da plenitude de defesa, eu aponto o segundo princípio, que é o princípio do sigilo das votações. Qual é a proposta da sigilação? Eu vou abordar a sigilação em 2 premissas. A primeira premissa é de ambiente. Por quê, Nestor? Os jurados votam os quesitos numa sala especial que tradicionalmente a doutrina chama de sala secreta. E ninguém que possa intimidar o jurado terá acesso àquele ambiente, senão o júri é nulo e a nulidade é absoluta. Era interessante na minha comarca que os vereadores tentavam entrar na sala secreta para acompanhar a votação. Por quê? Depois, eles tentavam capitalizar algum prestígio. Se o réu fosse condenado, capitalizavam esse prestígio com a família da vítima. Se o réu fosse absolvido, capitalizavam esse prestígio com a família do próprio réu. Ora, nós tentamos então blindar essa referência. O ambiente da sala secreta tem que ser um ambiente tranquilo. Eu não posso sofrer nenhum tipo de intimidação, senão o júri é nulo. Essa é a primeira premissa do sigilo, o ambiente onde a votação acontece. A outra premissa é procedimental. Por que procedimental? Vê se faz sentido como se o seu concurso fosse hoje. O voto do jurado é impessoal. Eu não tenho como saber se um determinado jurado foi partidário da tese acusatória ou da tese defensiva. Ele vota numa urna e aquele voto não é identificado. E com isso eu preservo o sigilo. Só que olha o ponto de impacto. O procedimento do júri não é uma curiosidade, é um elemento importante. Ele foi reformado em 2008, há 12 anos atrás, pela Lei 11.689. E há 12 anos atrás,
nós implementamos no Brasil algo que o Rui Barbosa clamou no século passado. Ora, o que, Nestor? Eu poderia citar Rui Barbosa numa prova? Poderia. O que o Rui Barbosa prenunciava? Que a votação unânime acabasse. Porque se a votação fosse unânime, no momento da leitura da sentença, o juiz anunciava o placar. Então era muito comum, eu me deparei com essa realidade. Por unanimidade, o juiz dizia em plenário, o réu foi absolvido, lendo a sentença. Os jurados se entreolhavam, ficava aquele ambiente terrível, porque todos os presentes sabiam ali que os jurados, na integralidade, foram partidários da tese defensiva. E se por unanimidade condenassem, todo mundo sabia que os jurados foram partidários da tese acusatória, mas todos eles. E óbvio que isso pode gerar pressão externa, retaliação. O jurado sai do plenário com o inimigo. O que aconteceu com a reforma? Isso acabou. A unanimidade hoje está vedada. Com 4 votos em um determinado sentido, a maioria foi obtida. Os demais votos estão descartados. Então eu tenho o sigilo também na pretensão procedimental da votação. Isso é sensacional. Agora, eu saio do sigilo das votações e eu trabalho na sequência, já na página 1358, com a soberania dos vereditos. Qual é a ideia da soberania? Se eu convoco o povo para integrar a administração da justiça, não é razoável que a vontade do povo possa ser alterada por um tribunal com magistrados togados. Então, o Tribunal de Justiça, apreciando uma apelação interposta para combater a sentença emanada do júri, o tribunal não pode subverter o desejo dos jurados, porque o júri é soberano. Então, todos os tribunais do país precisam respeitar o mérito emanado do júri, em razão da soberania. Agora, Nestor, a soberania é absoluta? Não. Nós temos 2 grandes mitigações que eu sinalizo aqui na obra. A primeira, vê se faz sentido. Se os jurados decidirem de forma manifestamente contrária à prova dos autos, cabe apelação. E quando o TJ dá provimento ao apelo, dizendo os jurados decidiram de forma contrária à prova dos autos, o que o TJ faz? Caça o julgamento, manda o réu para um novo júri com outros jurados. Se no novo júri, com outros jurados, mais uma vez eles contrariarem o manancial probatório, paciência. Aí a vontade do povo prepondera. Mas como o primeiro júri foi cassado e o TJ está analisando o modus operandi do jurado ao avaliar a prova, é uma mitigação à soberania. Tudo bem, uma mitigação até singela, uma mitigação até modesta, mas é uma mitigação. Só que nós temos uma outra mitigação mais visceral, defendida pela doutrina majoritária. Não é um tópico pacífico, é verdade. Mas vê se faz sentido. Se a decisão do júri transitar em julgado, prejudicando o réu, eu posso ajuizar a ação de revisão criminal. Com todo respeito a você, a revisão criminal está para o processo penal, assim como a ação rescisória está para o processo civil. Só que revisão criminal na minha matéria cabe só para o réu. E o TJ, o Tribunal de Justiça, julgando a revisão criminal, na minha ótica, ele pode absolver quem foi injustamente condenado pelo júri em decisão com trânsito em julgado. Notadamente quando o erro é cabal, quando o erro é manifesto. Aos mineiros assistindo essa aula, nós tivemos um grande erro judiciário, o caso dos irmãos Naves. Eles foram condenados por um suposto homicídio e aquela pessoa que seria a vítima, mais de uma década depois, apareceu viva na comarca. Condenaram 2 pessoas por homicídio consumado e a vítima apareceu viva. Ora, se a decisão já transitou em julgado, cabe revisão criminal. E o Tribunal de Justiça, julgando essa revisão, já pode absolver quem foi injustamente condenado pelo júri em sentença transitada em julgado? Claro que pode. E a soberania dos vereditos? Ora, as favas com ela.
É óbvio que eu posso mitigar a soberania para preservar a demonstração da inocência. Então nós temos duas mitigações à soberania dos vereditos. Uma primeira, extraída do recurso de apelação, quando os jurados decidem de forma manifestamente contrária às provas. E a segunda, por meio da revisão criminal. Tudo bem? Bacana. Agora, o princípio constitucional mais interessante, pode anotar isso, vem agora, é o princípio que eu aponto ainda na página 1358, o princípio da competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. Por que competência mínima? A Constituição brasileira adotou uma estratégia distinta da Constituição de Portugal, por exemplo. A Constituição portuguesa prevê a instituição do júri, mas remete a regulação da competência para o legislador ordinário. No Brasil, não. A Constituição de 88 já delimitou a competência mínima do júri. O júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida. E os crimes dolosos contra a vida estão nos artigos 121 a 128 do Código Penal. Ora, mas Nestor, por que competência mínima? Porque além dos crimes dolosos contra a vida, volte para minha aula, nos encontros com o autor, minha aula de competência. Além dos crimes dolosos contra a vida, o júri vai julgar todas as infrações comuns interligadas por conexão e continência. Então, se o crime doloso contra a vida é conexo com um roubo, com uma corrupção, com o tráfico de drogas, com o estupro, os demais crimes comuns podem ser arrastados ao júri, em razão das regras de conexão ou continência. Então, em qualquer concurso público, se a assertiva afirmar que o júri é competente apenas para julgar os crimes dolosos contra a vida, a questão está errada. O júri julga os crimes dolosos contra a vida e as demais infrações comuns interligadas por conexão ou continência. Eis a lógica da competência mínima. Agora, eu ainda entendo que o legislador ordinário pode ampliar a competência do júri. Ela jamais pode ser restringida, porque a competência mínima é cláusula pétrea. Mas ela pode ser ampliada, havendo interesse político, sim. E já existiram várias discussões no Brasil para ampliar a competência do júri. Eu entendo que é contraproducente. O procedimento do júri é muito complexo, é muito pesado e é muito caro. Normalmente a gente não faz conta de quanto custa. A ampliação da competência do júri depõe contra a eficiência. Então me parece que hoje o status quo, a manutenção do desejo constitucional de 88, já seria suficiente. Agora eu avanço. E lá na página 1359, superados os princípios constitucionais especializantes, eu começo a trabalhar com as características do júri. Ora, e a primeira característica é que o júri é um tribunal heterogêneo. Olha o detalhe, a heterogeneia do júri envolve a sua composição. Me permita dar o primeiro passo, mas você conclui aí na sua casa a caminhada. O júri é composto por um juiz togado, sensacional. Mas além de um juiz togado, quantos jurados? Quantos jurados? 15, 21 ou 25? O tribunal do júri é composto por um juiz togado e 25 jurados. 25. Mas olha o detalhe. 2 jurados presentes na sessão plenária, nós vamos sortear 7. 7 jurados para integrar o conselho de sentença. 7 jurados que vão decidir a sorte do réu. Então, eis a primeira característica. O júri é um tribunal heterogêneo na sua composição, já que temos um juiz togado e 25 juízes leigos, 25 pessoas do povo, das quais 7 são sorteadas para integrar o conselho de sentença. Mas além da heterogeneia, olha a segunda característica do júri, eu te pergunto como se a prova do concurso fosse hoje. Vamos fazer em conjunto. Entre o juiz-presidente e os jurados, existe hierarquia? Eu posso dizer que o júri é um tribunal piramidal? O juiz-presidente estaria no topo da pirâmide e os jurados na base?
é até uma visão preconceituosa e deturpada. Claro que não. Não há aqui uma concepção horizontal. Melhor, não há uma concepção vertical, perdão. A segunda característica é que o júri é um tribunal horizontal. Por que horizontal? É simples. Não há hierarquia entre o juiz togado e os juízes do povo. Só que, aí eu posso verticalizar o grau de complexidade do concurso. No júri, nós temos um critério de competência, questão dos concursos mais complexos, que é a competência funcional pelo objeto do juízo. Como assim? Do objeto levado ao júri, os jurados têm competência constitucional para fazer uma análise fática e votar os quesitos. E o juiz que preside o júri tem competência funcional para construir a sentença vinculado aos quesitos e ao texto da lei. Então não há de se falar em hierarquia. Nós temos uma organização da competência. Competência funcional pelo objeto do juízo. Por isso que a segunda característica é a horizontalidade do júri. Maravilha. Aí eu abordo uma terceira característica que talvez para muitos soe como inusitada. O júri é um órgão temporário. O que isso significa? Agora a vivência prática facilita. O júri é idealizado para funcionar por alguns períodos do ano, que são definidos na Lei de Organização Judiciária do seu Estado. Dentro dessa realidade, se o júri é um órgão temporário, eu quero um respeito terminológico de domínio para o seu concurso. Você não pode confundir a reunião do júri com a sessão do júri. O que é reunião do júri? Questão de concurso. A reunião retrata os meses do ano em que o júri atua. Na minha comarca, janeiro era mês de júri, ou seja, mês de reunião. Fevereiro e março, meses de abstenção. Abril, mês de reunião. Maio e junho, meses de abstenção. Vale dizer, para cada mês de atividade do júri, eu tinha 2 meses de abstenção. Quem definia isso? A Lei de Organização Judiciária do Estado de Alagoas. Então a lógica da reunião não se confunde com a sessão. O que é a sessão? Olha como é simples. Sessão, com todo respeito aqui a você, com 2 S's. Essa sessão é o ato solene em que o processo será submetido a julgamento. Então, no mês de reunião, podemos ter inúmeras sessões. Tudo depende da capacidade de absorção da pauta da comarca. Mas o júri é um órgão temporário. E a última característica do júri, que eu já aponto aqui, lá na página 1360, o júri é um tribunal que vota por maioria. Então essa característica você já domina. Até porque, citando Rui Barbosa novamente, está vedada a unanimidade. Com 4 votos em determinado sentido, aquele quesito está suficientemente julgado. Maravilha. Só que na sequência, eu ingresso no procedimento do júri. Eu ingresso logo na página 1360, na parte mais dogmática, na parte mais inquietante, e é a parte que mais traz, efetivamente, questões de concurso. Porque o júri ele é visto como um procedimento escalonado ou bifásico. Mas por que um procedimento com 2 fases? Porque a primeira fase é uma fase de filtro, de depuração. A primeira fase, ela parece muito com o procedimento comum ordinário. Na segunda fase do júri é que nós teremos a intervenção do povo. Na segunda fase é que nós temos o clímax com a atuação dos jurados. Essa primeira fase do júri é o judicium accusationis, também conhecida como sumário da culpa. E me permita ser objetivo para que eu chegue no clímax do meu discurso. Os 4 primeiros passos da primeira fase do júri são idênticos ao procedimento comum ordinário. O júri começa a se especializar a partir do 5º passo, quer ver? O primeiro passo da primeira fase, a oferta da inicial. Seja a denúncia ou a queixa-crime,
Só que os requisitos da inicial estão no artigo 41 do CPP. Alguns poderiam dizer, até para você relaxar um pouco, Nestor, você não se equivocou, não? Por que queixa-crime? Se todos os crimes dolosos contra a vida são crimes de ação pública incondicionada. Olha o detalhe. Já tivemos questão de concurso, prova objetiva, sensacional, de bate-pronto, dizendo assim, o crime de homicídio pode ser persecutido por ação penal privada. Verdadeiro ou falso? O homicídio pode ser persecutido por ação privada? Pode. Que ação privada seria essa? Ação privada subsidiária da pública. Então, o nosso primeiro passo é a oferta da inicial, seja a denúncia ou a queixa, e naturalmente essa queixa está aí bem alocada nas hipóteses de ação privada subsidiária. Agora, oferecida a inicial, nós teremos na sequência o juízo de admissibilidade, que pode ser negativo, com a rejeição da inicial acusatória. Eu rejeito a inicial no júri com base no artigo 395 do CPP, o mesmo artigo que eu aplico lá no procedimento comum ordinário. Ou o juízo pode ser positivo, a inicial acusatória será recebida, deflagrando-se o processo. Recebeu a inicial acusatória, teremos o que na sequência? Citação do réu. E a citação no júri, ela também pode assumir a sua tríplice forma. A citação pode ser pessoal, mas se o réu não foi encontrado, mas não está de má fé, por edital. E a citação pode ser por hora certa, se o sujeito está se escondendo para não ser citado. Então as três modalidades citatórias que você estudou comigo lá atrás, elas são aplicáveis no procedimento do júri. Eu cito o sujeito para apresentar resposta à acusação. A resposta à acusação, ela está pautada, veja, no artigo 406 do CPP. E o artigo 406 é o primeiro artigo do capítulo do júri. Ele trata da resposta à acusação, que é o momento oportuno para rolar testemunhas. E na primeira fase do júri, eu dialogava com o Rogério Sanches outro dia, numa aula que demos lá na ATAME. Ora, na primeira fase do júri, nós podemos arrolar até 8 testemunhas para cada crime. É a mesma regra do procedimento comum ordinário. Então, arrolo as minhas testemunhas na resposta à acusação, sob pena de preclusão, mas a partir de agora, o procedimento do júri começa a se especializar. Por quê? Apresentada a resposta à acusação, o que é que o juiz vai fazer? Vistas à acusação. Vistas à acusação para quê? Olha aqueles que prestam concurso para o Ministério Público. Para que o promotor possa, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre preliminares ou sobre eventuais documentos trazidos na resposta à acusação. Então eu tenho aqui no júri um respeito ao contraditório potencializado, prestigiando o papel acusatório. Depois da resposta, vistas ao promotor. O promotor vai se manifestar sobre preliminares e sobre eventuais documentos trazidos na resposta, no prazo de 5 dias. E aí, olha agora aqueles que prestam concurso para magistratura. Na sequência, os autos são conclusos ao juiz. Para que o juiz possa, eu vou usar uma expressão que não está no CPP, mas eu tenho crença absoluta que é uma expressão precisa tecnicamente. Os autos são conclusos ao juiz para que o juiz possa sanear o processo. Sanear o processo significa o quê, Nestor? Veja, deliberar sobre as diligências requeridas, diligências de prova, pela acusação e pela defesa. O juiz vai sanar eventuais nulidades e o juiz vai marcar a audiência de instrução, debates e julgamento da primeira fase do júri. Ora, esse é o ato saneador emanado do magistrado. E o magistrado tem 10 dias para fazê-lo. E agora, eu chego no clímax do procedimento do júri na primeira fase. Nós teremos a audiência de instrução, debates e julgamento. Mas qual é a grande sacada para quem gosta de se organizar? Veja,
Eu destaco essa audiência lá na página 1363. Eu começo a falar dessa audiência. Mas nós temos aqui, me permite um desabafo, com tranquilidade, até para você desacelerar. Nós temos um ímpeto de padronização procedimental. Essa audiência de instrução, debates e julgamento da primeira fase do júri é muito parecida com o que acontece no procedimento comum ordinário. Agora, eu me vejo obrigado a formular o seguinte destaque. Essa audiência, ela tem prazo para ser realizada. Pouco importa se o réu está preso ou solto. Que prazo é esse, Nestor? 90 dias. Então, enquanto no procedimento comum ordinário, o prazo é de 60 dias para realizar a audiência, na primeira fase do júri o prazo é de 90. E a lei não diz a partir de quando o prazo é contado. Quem é que supre a lacuna? A doutrina. O prazo é contado do recebimento da inicial acusatória. Recebeu a inicial, em até 90 dias, faz a audiência. Como é que a audiência está organizada? Eu vou lhe jogar no artigo 411 do Código de Processo Penal. Nessa audiência teremos a instrução, 6 atos instrutórios, como nós estudamos no procedimento comum. Vale dizer, ouve a vítima, se for possível, claro, se o crime é tentado. Se a vítima morreu, óbvio, não vai ser ouvido, senão é audiência espírita. Agora, ouve a vítima, depois vamos ouvir as testemunhas de acusação e de defesa, depois eu interpelo o perito, depois acariações, depois reconhecimento de pessoas e objetos e, por último, interrogatório do réu. Porra, Nestor, não anotei, não precisa, está no artigo 411. Agora, fez a instrução, nesta mesma audiência teremos debates orais. E a distribuição temporal dos debates na primeira fase do júri é a mesma do procedimento comum. Ou seja, olha como você já domina isso. 20 minutos para o promotor, prorrogáveis por mais de 10. Se tem assistente de acusação, fala depois do promotor por 10 minutos improrrogáveis, totalizando 40 minutos. A defesa tem 20, prorrogáveis por mais 10, 30. E se o assistente de acusação falou, a defesa ganha outros 10, totalizando 40. Eu dialogava com Rogério Sanches, lá no nosso debate. Na minha ótica, a sustentação oral na primeira fase do júri pode sim ser substituída por memoriais. E esse entendimento é majoritário. Olha a sua tranquilidade, é posição preponderante. Então eu aplico na primeira fase do júri o artigo 403, parágrafo 3º, e o 404 do CPP, que retratam a substituição dos debates orais por memoriais no procedimento comum, o que é a mesma sistemática do procedimento do júri, por analogia. Só que depois dos debates, eu chego no ponto mais importante do nosso encontro de hoje. Debates ou memoriais, e aí o juiz vai proferir uma decisão. Uma decisão que pode ou não levar o réu aos jurados. Nós temos um cardápio com 4 decisões factíveis. O que é que eu quero fazer com você? Dialogar sobre elas. E eu começo aqui na minha estrutura. Olha a minha preocupação com você. Lá na página 1365, eu organizei, eu promovi a estrutura procedimental exatamente para facilitar a sua vida, para chegar no clímax, que é a decisão que vai encerrar a primeira fase do júri. Até porque o que mais cobram em qualquer concurso público no Brasil é exatamente a decisão que vai fechar a primeira fase e pode ou não levar o réu à segunda fase do procedimento. Mas pensa comigo, até para que a gente possa se dedicar. Imaginemos que ao final da primeira fase você é o espectador dessa novela. O juiz entende que existem indícios de autoria e prova da materialidade. Se o juiz entender que existem indícios de autoria e prova da materialidade, é sinal de que a primeira fase do júri foi exitosa. É sinal de que a primeira fase do júri cumpriu o seu papel. E o juiz terá aptidão a remeter o réu para os jurados, proferindo que decisão? A decisão de pronúncia.
Veja que eu nem conceituei a pronúncia. Eu começo trabalhando com a pronúncia na página 1366. A decisão mais importante ao final da primeira fase do júri, porque é a mais cobrada. Agora, eu posso sim, analisando o artigo 413 do Código de Processo Penal, que regula a pronúncia. Então, aqui na página 1366, o artigo importante é o artigo 413. Risca o livro, se apropria dele, destaca. O livro tem que ter vida, senão é um símbolo morto numa prateleira. Livro sem ler não adianta nada. É o mesmo que os filmes que você não assistiu. Você simplesmente não se apropriou daquela informação. Você não teve a experiência. Então, analisando o 413, eu poderia dizer o seguinte: a pronúncia é uma decisão interlocutória mista, não terminativa, que encerra a primeira fase do júri, remetendo o réu aos jurados. A essência da decisão de pronúncia, a natureza jurídica é de decisão interlocutória mista, não terminativa. Por que interlocutória mista? Porque tem conteúdo decisório e porque conclui uma etapa do procedimento. Mas ela é não terminativa porque ela não encerra o processo. Eis a lógica da pronúncia. E o que é que eu faço dentro da pronúncia? Eu mostro primeiro uma referência de conteúdo. A pronúncia vai conter o quê? Eu vou falar do que é óbvio e daquilo que não é tão óbvio assim. Veja, na pronúncia o juiz analisa os indícios de autoria, prova da materialidade. Tudo bem, está no conceito. Mas na pronúncia o juiz vai aferir qualificadoras. Na pronúncia o juiz vai aferir causas de aumento de pena. Na pronúncia o juiz vai aferir tese da tentativa. Então imagine, a sustentação é de homicídio tentado. Na pronúncia esse elemento vai ser abordado. Na pronúncia o juiz vai aferir a omissão penalmente relevante, ou seja, se o crime é omissivo impróprio, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, fica consignado na pronúncia. E na pronúncia o juiz também vai analisar concurso de pessoas, se tem coautoria, se tem participação. Eu enfecho isso tudo na decisão de pronúncia. Só que ao mesmo tempo, veja, acender uma vela para Deus ou para o diabo, com todo respeito, pelo amor de Deus, com todas as vênias. Na pronúncia, eu também tenho elementos que são demonizados, que estão afastados, que não serão abordados na pronúncia. Quer ver? Na pronúncia não vai valorar agravante, tá fora. Na pronúncia não vai valorar atenuante, tá fora. Na pronúncia não vai abordar causa de diminuição de pena, tá fora. Nestor, mas tentativa é causa de diminuição? Sim, isso é exceção, porra. As demais causas de diminuição, fora. E na pronúncia não vai indicar concurso de crime. Não vai dizer se o concurso é material, se é crime formal, se é crime continuado. Isso não será objeto da pronúncia. São os elementos demonizados. Maravilha. Só que, Nestor, como é que o juiz se comporta na pronúncia? Esse é o ponto-chave. A pronúncia, quem vai fazer prova da magistratura, defensoria, MP, delegado, atenção redobrada, em que pese alguns concursos para delegado terem em tese retirado o procedimento do júri. Em tese, há polêmica nisso. Mas vejam, quando o juiz profere a decisão de pronúncia, eu enxergo a pronúncia como uma decisão de viabilidade procedimental. O juiz não pode, na pronúncia, construí-la como se fosse uma sentença condenatória. Se o juiz na pronúncia, agora eu vou ser técnico, se ele antecipar juízo de culpa, ou se ele afastar peremptoriamente as teses de defesa, essa pronúncia é uma condenação disfarçada. E para o Supremo e para o STJ, isso é fato gerador de nulidade absoluta. Nós teremos o quê? Nós teremos que anular a pronúncia, devolvendo os autos, para que o juiz de primeiro grau profira uma nova decisão sem esse vício. Esse fenômeno, que fenômeno? Agora eu vou jogar o concurso aqui para cima.
o fenômeno do juiz que na pronúncia antecipa juízo de culpa ou afasta peremptoriamente as teses de defesa. Esse fenômeno é conhecido como eloquência acusatória. Anota isso. Os piores concursos são aqueles que lhe avaliam por domínio de vocabulário. Eloquência acusatória é fato gerador de nulidade absoluta. Já pensou numa prova oral? O examinador perguntar, fale sobre a eloquência acusatória e as suas consequências jurídicas. Você deveria dizer para a banca, excelência, a eloquência acusatória é o fenômeno onde o magistrado que preside a primeira fase do júri profere uma decisão de pronúncia antecipando o juízo de culpa ou afastando peremptoriamente as teses da defesa. Isso compromete a decisão e para os tribunais superiores é fato gerador de nulidade absoluta. A decisão deve ser invalidada, devolvendo-se os autos para que o juiz de primeiro grau profira uma nova decisão sem esse vício. Percebeu? Então isso é tema de prova oral de concurso público. Isso é importantíssimo. Agora, Nestor, como a decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, qual é a pergunta subsequente? Vá dialogando comigo virtualmente, como se estivéssemos tete a tete, presencialmente, e formulando indagações que podem ser exploradas na sua prova. É isso que eu quero no encontro com o autor, porque essa referência está aqui, doutor, no capítulo 30. Eu indago, qual é o recurso cabível para impugnar a decisão de pronúncia? Ora, quando eu abordo a sistemática recursal, eu indico o seguinte: o recurso adequado é o recurso em sentido estrito. Só que esse recurso feito suspensivo limitado. Por quê? O recurso em sentido estrito obsta que o réu seja levado ao plenário do júri. Então, quando eu recorro da pronúncia, eu não terei a remessa do réu para a segunda fase. Então, nisso haverá suspensão. Mas o recurso da pronúncia não impede que o mandado de prisão preventiva eventualmente expedido seja cumprido. Então, na pronúncia, correlacionada à análise recursal, eu preciso trabalhar com a situação prisional. O juiz, você magistrado, só pode decretar uma prisão ao pronunciar o réu se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Leia-se, que prisão será essa, Nestor? Prisão preventiva. E ainda assim, você, juiz, só decreta a prisão preventiva. Olha como isso é importante. A prisão preventiva é a última ratio. A prisão preventiva é uma medida extrema. Ela só será decretada se as medidas cautelares distintas da prisão não forem mais adequadas para o caso concreto. Tudo bem? Bacana? E aí eu trato ainda, doutor, dos efeitos da pronúncia lá na página 1373. Para dizer, a pronúncia é a decisão que remete o réu aos jurados, sem dúvida. Mas veja, a decisão de pronúncia, ela vai estabelecer os contornos da acusação para o plenário do júri. Então, se o homicídio é qualificado, a qualificadora que você, promotor, poderá sustentar no plenário é aquela que foi reconhecida na pronúncia. Não adianta você querer inventar. Os contornos da acusação são extraídos da decisão de pronúncia. Isso é importantíssimo. E é uma referência marcante exatamente porque traz a estabilidade, a previsibilidade do nosso procedimento. Veja, como já era de se esperar, eu vou fazer mais de uma live sobre o júri, mais de uma aula sobre o capítulo 30. O capítulo 30 é um dos mais importantes de todo o curso de Direito Processual Penal, de toda a nossa obra. Então, hoje, eu cheguei na decisão de pronúncia.
mas nós teremos condição e precisaremos fazer uma outra aula para dar continuidade à percepção do júri. O júri é aquele procedimento que ele marca, não só intelectualmente, mas vai marcar você em qualquer concurso que você vai fazer e como experiência de vida. Eu realmente desejo, mesmo que você tenha antipatia com o processo penal, eu desejo que você se permita na vida a fazer um júri. Se não na defesa, mas como acusador. Ora, pode ser como assistente de acusação ou, espero eu, rogo a Deus, como promotor de justiça no futuro, ou como defensor público, ou como advogado. Bacana? Então, eu fico por aqui hoje. Teremos uma próxima aula na continuidade do nosso projeto, exatamente para falarmos da continuidade do júri. Como acontece em todas as lives, a editora me pede para falar. Hoje é dia de desconto do curso de processo penal. Então, mais uma vez, a senha do cupom é Nestor 2020, né? Que é o que a editora nos passa e que eu vou postar também no Instagram das 21 às 23 horas do dia de hoje. Bacana? Então, agradeço imensamente o carinho de vocês, a atenção, essa dedicação de estudo, inclusive na pandemia. É o dia que eu mais relaxo, é o dia que eu posso me encontrar aqui com vocês e dialogarmos, mesmo que rapidamente, sobre o direito processual penal, trocando experiências e dando aí a minha contribuição nesse momento pandêmico. Tá bom? Bacana, fiquem com Deus, boa semana, grande abraço, paz, tranquilidade, até mais. Valeu!